Olá, sou Patrícia Penacchione Alves e estamos no podcast da obra Encontro Marcado por Emmanuel, capítulo 52, Idiotia, lesões cerebrais irreversíveis. Surge aqui e ali quem pergunte por eles, os tiranos que ensoparam o mundo de lágrimas, conhecidos por lamentáveis fazedores de guerra. Apropriavam-se da autoridade e comandavam o extermínio das cidades que lhes rendiam sem restrições. Passavam quais ciclones pestilentos, incendiando sítios prósperos, aniquilando homens dignos, abatendo enfermos, desrespeitando mulheres, empalando fugitivos ou decepando os braços de crianças inermes. Apareciam por empreiteiros da demolição e do sarcasmo, organizando o cativeiro de povos livres ou formando, em nome da prepotência, as inquisições políticas nas quais o abuso do poder consagrava a felonia e a traição por bases de governança, a fim de que os quadrilheiros das trevas operassem impunes. Salientavam-se por mandantes dos choques de violência, em que os fracos eram irremediavelmente impelidos à queda ou espoliados sem remissão. Entretanto, nas sedes purpuradas e nos palácios faustosos em que transitavam sorridentes na direção do sepulcro, repontavam sem que eles mesmos percebessem as maldições dos sacrificados, o choro das viúvas e dos órfãos, os gritos de horror dos perseguidos, quando traspassados pelos últimos golpes, as chamas das fogueiras destruidoras, o sofrimento dos mutilados, as pragas dos feridos agonizantes, largados à ventania da noite, o sangue dos campos recobertos de cadáveres insepultos, o frio das necrópolis encharcadas de pranto, o infortúnio dos lares vazios, o protesto das escolas arrasadas, a dor silenciosa dos templos derruídos, os adeuses e os soluços dos mortos. E ao deixarem o corpo físico, muitas vezes com as honras tributadas aos grandes chefes, no próprio catafalco resplendente de lumes, de permeio com os cânticos e as orações, nos quais se lhes homenageavam os restos, passaram a escutar, terrificados e indefesos, o vozerio de condenação e algazarra do desespero com que eram recebidos em novo nível de consciência. Atormentados, então, por muitas das vítimas que não lhes desculpavam a crueldade, humilhados e desditosos suplicaram a providência divina à própria internação provisória em celas de esquecimento e renasceram na esfera do raciocínio deformado e entenebrecido. Quando passes diante de um irmão torturado por lesões cerebrais irreversíveis, não lhe voltes o rosto, nem recorras à eutanásia inconsciente. Quase sempre, o companheiro situado na provação temporária da idiotia é um gênio fulgurante, reencarnado na sombra, a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão. E assim, meus amados amigos de jornada, todos nós, filhos de Deus que somos, irmãos que somos, estamos juntos nessa jornada reencarnatória. Sabemos que o nosso espírito é imortal. Nós encarnamos, desencarnamos e, como nos diz Kardec, nascer, morrer, renascer e ainda progredir, tal é a lei. Sabemos que a cada reencarnação aprendemos mais um pouco e assim vamos evoluindo, intelecto e moralmente. E sabemos que as leis divinas que nos regem fazem parte da justiça divina, a justiça das oportunidades,
e sabemos que tudo o que nós fazemos, iremos receber. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando nossos irmãos reencarnam em condições de saúde, com transtornos, com lesões graves, precisamos sim acolhê-los, pois estão com certeza reparando, expiando erros do passado. Sabemos que Deus, dentro da sua justiça e misericórdia, sempre ampara a todos nós, crianças espirituais que somos, mas tudo o que nos acontece, sendo em provas ou expiações, nós precisamos entender que são medidas educativas para a nossa ascensão espiritual. E assim, precisamos entender de uma vez por todas que a nossa essência é de Deus, que o nosso DNA é divino, que só seremos felizes quando estivermos seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Só seremos felizes quando andarmos pelo caminho do bem, quando pensarmos, sentirmos e agirmos no bem. Assim, nós iremos nos livrar do sofrimento que ainda nos abate. E precisamos sempre lembrar, como nos diz o espírito de Joana de Ângeles, quando damos flores a alguém, a primeira mão que se perfume é a nossa. E quando pegamos uma brasa quente para darmos a alguém, a primeira mão que se lesa, que queima, são as nossas também. Ou seja, vamos pensar sempre naquela lei simples, aquela lei áurea que o nosso Mestre nos ensinou. Vamos tratar ao outro como gostaríamos de ser tratado. E sempre que formos fazer algo, seja falando, agindo, pensando ou sentindo, vamos questionar: eu gostaria de receber tal coisa? E na dúvida, vamos questionar também para nós mesmos: nesta situação, o que Jesus faria? Agradeço muito a companhia de vocês. Um grande beijo. Cuidem-se e até a próxima.